E a gente fala agora sobre a abstenção, que foi alta, hein? Os índices foram os maiores que as votações das segundas colocadas em Curitiba e em Londrina. A quantidade de pessoas que não participou das eleições, que faltou, não foi até a urna, aumentou em relação ao primeiro turno nos 2 municípios e também aumentou em Ponta Grossa, onde também ocorreu aí o segundo turno. Em Curitiba, 432.408 pessoas não compareceram para votar no segundo turno, o que corresponde a 30,37% do total do eleitorado. No primeiro turno, o índice ficou em 27,74%. A abstenção foi tão grande que chegou a ultrapassar a votação de Cristina Grêmio, que terminou a eleição em segundo lugar em Curitiba. Ela teve 390 mil votos no segundo turno, cerca de 42 mil a menos do que o número de abstenções. Na segunda maior cidade do estado, em Londrina, a abstenção foi de 30,94%, o que representa 123.662 eleitores que deixaram de votar. No primeiro turno, essa variação foi de 27,77%. O índice de falta em Londrina também superou a quantidade de votos da candidata a professora Maria Tereza, do Progressistas, que é quem ficou em segundo lugar. A ex-secretária municipal de educação conseguiu 111.464 votos, aproximadamente 12 mil a menos do que o total de eleitores aí que não votaram. Em Ponta Grossa, a abstenção foi de 26,69%, representando 69.241 pessoas. No primeiro turno, a abstenção foi de 23,98%. Os números de faltantes foram divulgados ontem, logo depois do término da apuração da Justiça Eleitoral. Olha, a abstenção foi muito grande. Esse é um número que temos que nos debruçar para entender o que está acontecendo. Você tem ali mais gente que optou por não participar do processo do que o voto que muitos candidatos receberam. A Bia trouxe o exemplo ali. Na verdade, em Curitiba, a segunda colocada não foi a Cristina Grêmio, foi a abstenção, né? Um número muito alto. Nós tivemos mais gente que preferiu não participar do processo do que votou nela. A mesma coisa lá em Londrina. A segunda colocada foi a abstenção, que teve mais gente que não conseguiu participar do que a Maria Tereza. E aí, Pedroso, é uma questão de movimento da sociedade. Se você juntar com brancos e nulos, nós temos aí mais de 1/3 da população que está dizendo que não quer participar dessa discussão, seja por não ir à urna, nem estar preocupado com isso, ou por ir lá e anular, ou votar em branco. Algo precisa ser estudado pelos partidos. Eu tenho aqui alguns palpites do porquê isso está acontecendo. Primeiro, há um excesso de judicialização na política, de todos os lados. Primeiro, você elege alguns candidatos que são cassados em seguida. Aqui no Paraná temos o caso do Dr. Dallagnol, temos o caso do Fernando Francischini, para ficar em 2, que foram os mais votados e de repente juízes assinam lá dizendo que eles estão fora. Isso vai tirando a credibilidade do processo. Vou votar por quê? Daqui a pouco um togado vai mandar embora. Ponto 2, promessas vazias. Eu perdi as contas de quantos candidatos passaram por aqui, por esse microfone, e falaram que vão zerar a fila não sei do quê. Da saúde, das creches. Ora, se fosse fácil, já teriam zerado. Por pior que seja o gestor, ele não quer deixar como legado fila de nada. Então, há de se fazer discursos mais conectados com a realidade, a questões orçamentárias, de tetos financeiros e assim por diante. Então, nós precisamos aqui ter um combo de medidas para entusiasmar novamente os eleitores, Pedroso. Não sei se os partidos estão conectados com isso. Às vezes eu vejo que eles só fazem análise se perderam ou se ganharam e esquecem de fazer esse olhar mais profundo sobre o que de fato está acontecendo. Uma política sem povo, uma democracia sem as pessoas, ela é vazia. E é isso que está acontecendo. Mas veja, Marco, você trouxe 2 elementos excelentes. Primeiro, essa judicialização, o excesso de controle, né, por parte do que você chama dos togados sobre os eleitos, em alguns casos muito questionáveis as decisões que foram tomadas, e isso gera, obviamente, um choque no eleitor. Mas você trouxe agora, no final, um elemento fundamental, que são os partidos políticos. As pessoas têm cada vez menos crença nos partidos políticos. Elas se identificam cada vez menos. Perceba, a gente fala aqui de algumas lideranças, de alguns grandes cabos eleitorais, mas ainda do caráter muito personalista. Os partidos se divorciaram da sociedade. E que essa
saber de uma coisa? Eu entendo que essa questão do financiamento público, essa dinheirama que eles têm acesso, sem precisar conversar com ninguém, afastou ainda mais. Perceba o seguinte, a quem que os partidos precisam prestar contas? Ninguém. Eles recebem um dinheiro que eles mesmos aprovam lá no Congresso Nacional, definem quanto de orçamento, quanto de grana eles vão receber do fundo partidário, combinam quanto que eles vão receber de fundo eleitoral e tá tudo certo. Usam esse mesmo dinheiro para contratar assessor, contratar cabo eleitoral e tocam para frente. E as pessoas que precisam pagar suas contas diariamente, que vão no posto de combustível para abastecer e tá caro, vão no mercado e tá caro, pagam o boleto dos impostos que não param de aumentar, elas falam, por que eu vou participar de tudo isso? Enfim, eles não se identificam mais. Os movimentos cívicos foram esvaziados, os sindicatos aparelhados, o movimento estudantil não existe mais, esse discurso identitário rançoso. Enfim, a política foi tomada por assuntos desinteressantes, por pessoas pouco comprometidas e o resultado está nas urnas. O resultado, infelizmente, está nas urnas. Se as pessoas não voltarem a participar, é muito triste, mas nós teremos ali uma democracia bem capenga, Marco. Então tem muita gente que já está aí se debruçando, tentando estudar, tanto é que a gente já conseguiu ontem antecipar, você acertou o índice de abstenção, né, que chegaria a 30%, eu imaginei que seria até um pouco maior, mas assim, é muito dolorido acompanhar que a legitimidade dos candidatos eleitos fica arranhada justamente por esse não comparecimento pelos brancos e nulos. Enfim, se os partidos não se reinventarem, se a justiça eleitoral não se reinventar, mas principalmente se os mandatários não encontrarem formas de fato representar aquilo que as pessoas esperam, Marques Souza vai virar um clubinho dos mesmos, que talvez seja justamente o que alguns dirigentes partidários querem. Olha, e segundo a Justiça Eleitoral, as eleições transcorreram